Falou que o seu método, né, o método do hipnólogo não é perguntar o que você pensa disso. Então, como é que a gente tira isso da pessoa? E daí eu quero saber da tal da regressão e qual que é o relacionamento disso com a hipnose, porque você tem alguma coisa a ver. Claro, totalmente. Tá. Na verdade, a linha mestra da hipnose são sentimentos, é o que a pessoa sente. Porque, por exemplo, se eu venho aqui, sou seu amigo e pego e falo pra você, você sabe uma coisa? Vai cuidar da sua vida. E tipo, eu não sou seu amigo. Você fala, cara, louco, do nada vem aqui e manda eu cuidar da minha vida. Quem pensa que é? Aham. Tá, fala, vai dormir. Então você se exalta e você tá. Agora, se chega um amigo seu, um familiar, uma pessoa que você ama e fala, Celso, vai cuidar da sua vida. Você para e você fala, nossa, por que papai, por que mamãe, por que o tio, vovô e vovó foi desse jeito comigo? O que eu fiz pra eles? Como assim? Eu não mereço isso. E aí você guarda aquela emoção relacionada àquele fato. E não o fato em si. O fato, muitas vezes a gente se repete. A Sheila vai falar um pouquinho mais de emoções. Tem literatura que traz, são 6 emoções básicas, outras 7. Mas na verdade, existe uma única que é positiva, que é a alegria. E aí todas as outras são negativas. Então o que a gente vivencia? Com certeza, vocês já tiveram momentos de alegria na vida, de raiva, de medo, de tristeza, de nojo. E isso não causou em você algum trauma, algum problema. Na verdade, é a forma como você interpretou aquele fato que causa um problema. Porque esses sentimentos se repetem inúmeras vezes durante a nossa vida toda. E tá tudo bem. Esses sentimentos, eles são esperados. E por que eles acontecem? Bom, o nosso cérebro, ele é focado no negativo. Por quê? Porque faz parte da evolução. Da evolução mesmo, né? Nosso cérebro o pensante, o racional, ele tem só 170 mil anos. Então, ele é novo ainda. Tá. Então, lá quando, na época dos ancestrais, a gente brigava para ter o quê? Para sobreviver. Aham. A gente vivia num ambiente hostil, em que você precisava caçar, você precisava se manter vivo, você não sabia quando comer. E você vivia ameaçado. Então, o nosso cérebro, ele focava no quê? Na ameaça, no negativo. Por isso que a gente foca tanto no negativo hoje. É uma coisa lá de trás. Lá de trás. Lá de trás. Então seria a nossa base, nosso sentimento base, é mais ou menos isso? A gente inicia com a questão da sobrevivência. Exato. O cérebro, ele tem... Basicamente, a principal função dele é te manter vivo, é a sobrevivência. Você nasce e chora porque quer comer, né? Você chora por tudo. Então, você quer sobreviver. O Perfeito. choro é um mecanismo de falar, quero dar comida porque eu preciso sobreviver. E, basicamente, o nosso cérebro, ele nos sabota o tempo todo. E é isso que nós temos que aprender a lidar com ele, né? No dia a dia. Então, como o Adriano falou, nós temos 6 emoções básicas, né? Nós temos raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa e alegria. Uma emoção positiva, o resto é negativo. Por quê? Parte da sobrevivência. Que curioso, né? E quando, exato, quando a gente está focado no negativo, o que acontece? Nós estamos em alerta. Nós ficamos alerta porque algo vai acontecer, então você precisa lutar ou fugir. Você precisa ter uma reação. E quando nós estamos felizes, nós estamos o quê? Relaxados. Então, nós não estamos em alerta. Nós estamos de boa, zen, paz e amor. Então, nós não focamos nessa alegria. Por isso que quando a gente fala de alegria, a gente tem que tirar uma foto. É como se tirasse uma foto. Tá vivendo um momento alegre? Tira uma foto daquilo e sente aquela emoção. Ok. Por quê? Porque nosso cérebro não vai guardar aquele momento. Vamos fazer uma analogia. Se você levanta e tem um dia maravilhoso, aconteceu tudo de bom, você ganhou uma promoção, você teve bastante feedback positivo, mas aconteceu uma coisa negativa no seu dia. O que você foca? O que você acha, A coisa Celso? negativa. Você vai dormir com a questão negativa na mente. Quando- O restante é eliminado praticamente. Exatamente. Quando você chega em casa, o que você vai contar para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho? O que não deu certo. O que não deu Dos certo. 100 feedbacks positivos, o 1 que foi negativo. Tô estressado, porque isso, onde já se viu, aquilo. Então você foca o tempo todo no negativo. Isso o nosso cérebro faz com a gente o tempo todo. Isso é verdade mesmo. Só que
isso tem uma coisa maravilhosa. Porque se a gente for pensar na seleção natural, nós só estamos vivos aqui hoje. Quem que sobreviveu? Quem conseguiu chegar aqui? As pessoas que estavam estressadas, as pessoas que estavam preocupadas, as pessoas que estavam inseguras. Então, foi essa a parte da seleção natural. Por quê? Quem estava lá de boa, deitado na rede lá, veio o bicho e comeu. Veio a onça, veio a sucuri, veio o Seleção jacaré. natural, nós somos estressados. Exato. Então, quem sobrevive, quem chegou até aqui hoje, são as pessoas que estavam preocupadas esperando a cobra vir, a onça vir, o leão vir. Então, foram essas pessoas que foram selecionadas. E aqui, para chegar naquela pergunta te respondendo da hipnose, quando a gente mostra o modelo anatômico do cérebro, isso aqui é o cérebro. Então, quando a gente entra lá, ele tem as estruturas, a Sheila, que é especialista nisso, ela pode dizer a função delas, só que, para mim, na hipnose, isso daqui é uma parte anatômica, que tem algumas funções. Tá. Só que, na hipnose, pouco importa isso daqui para mim. Importa não a massa, não o cérebro, mas as funções dele, como ele funciona. Tá. E aí a gente tem um modelo para explicar como o cérebro funciona. Então a gente diz que a nossa mente, que é diferente de cérebro, a nossa mente é dividida em 3. É um modelo. Aí alguma pessoa pode estudar a neurociência e vai falar, o Adriano está falando besteira. Mas isso é só um modelo para explicar como é que funciona. Tá. O modelo eu uso aquele que eu quiser. Por exemplo, clientes que não entendem direito esse modelo, eu explico usando anatomia, fisiologia, usando a neurociência. Mas é muito mais prático ensinar como eu vou ensinar para vocês agora. Nós temos 3 mentes. Cada uma dessas mentes tem uma função. A mente inconsciente, ela tem a função de nos manter vivos. Ela cuida nossa respiração, nossa frequência cardíaca, nossa temperatura, nossa motilidade gástrica, ou seja, nos mantém vivo. Então, tudo que acontece comigo, eu não preciso pensar para que o nosso corpo, o meu corpo de vocês, funcione. Simplesmente ele vai funcionar porque tem essa programação. E aí, nós temos a mente consciente. Ela tem algumas funções. Uma das principais é a analítica e racional. Então, o que é ser analítico? É analisar. O que é ser racional? É pensar. Então, o nosso cérebro, ele tenta pensar, entender, raciocinar, para quê? Perguntar, questionar, duvidar, para entender e explicar o que está acontecendo. Ok. E a hipnose não quer saber disso, porque a hipnose não fica na parte racional. A hipnose vai pro subconsciente, que é o que a pessoa sente. Então, por que eu não menosprezo? Porque eu preciso ter uma linha ali para saber o que está acontecendo na vida do cliente. Mas o que eu faço? Eu pergunto para ele, no momento chave, para fazer o processo. Escuta, como você se sente? E tem gente que só quando eu olho nos olhos e falo, como você se sente? A pessoa já começa a chorar. Pronto. E eu disse agora há pouco o quê? A linha mestra da hipnoterapia, o que? É o sentimento. Então, se eu falo para a pessoa como você se sente, olhando nos olhos dela, ela já começa a chorar, pronto, já tive o sentimento. Agora eu pego e falo, então, me mostra onde você aprendeu isso. Então, isso é um processo de hipnose que a pessoa vai recordar ou reviver determinadas fases da vida dela que estavam, inclusive, escondidos dela mesma. Algumas pessoas falam, nossa, eu me recordava dessa cena. Outros falam, nossa, não lembrava disso. Então, essa é a tão falada regressão. É lógico que existe uma técnica para aplicar isso, mas esse é o fundamento, o que tem por trás da regressão. É a pessoa reviver ou relembrar ou retomar aquele sentimento. Mas não é o fato em si, mas o que ela sentiu naquele momento. E o que eu faço ao retornar? É como se estivesse de mãos dadas com a pessoa. E aí, eu mostro o que tem por trás daquilo ali. Eu mostro um 360 daquela cena. Por que a pessoa falou aquilo? Por que a pessoa agiu daquela forma? E aí, por exemplo, vamos colocar um caso drástico, grave, um estupro. Uma moça que foi violentada sexualmente, foi estuprada, ela me procura e ela fala, nossa, Adriano, mas eu vou ter que reviver isso de novo, eu já estou cansado de viver isso na minha vida, todos os dias da minha vida. É exatamente esse o ponto principal. Você revive isso todos os dias da sua vida e vai, se não intervir nisso, continuar pro resto da vida vivendo isso, todos os dias sendo violentada. E aquilo lá, como eu disse, vai reforçando, vai se tornando a cada dia mais e mais e mais e mais grave. Então, com a hipnose a gente faz, a gente mostra outra cena. Porque muitas vezes ela pega e coloca na cabeça, olha, eu só fui violentada porque eu tava com a mini saia. Eu saí na rua de mini saia, eles cataram, me enfiaram num carro e me levaram porque eu tava de mini saia. Então nunca mais na minha vida eu vou usar mini saia.
Mas espera aí, essa é uma justificativa racional do porquê aconteceu aquilo. Outra parte do cérebro. Exato. E o porquê que aconteceu aquilo? Porque o cara é doente. Porque pegou 1, 2, 3 caras lá que estavam embriagados, estavam bêbados, estavam drogados, eles estão doentes para fazer aquilo. Ela não tem culpa de nada. Então quando ela entende aquilo que ela não teve culpa, pronto. Vai embora. Aquele sentimento ou aquela emoção. Então a gente ajuda ela a ressignificar. É lógico. Isso tudo é um processo, mas lá, como eu disse, de mãos dadas com a pessoa, a gente vai caminhando. Eu digo que eu sou um GPS, eu vou guiando a pessoa pelo caminho. O GPS não dirige ninguém. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, 1, 2, 3, durma, vocês não vão entrar em transe aqui se não tiver um porquê, um motivo. Então, quando alguém diz, me hipnotizou e eu fiz o que eu não queria. Pera aí. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a pessoa só faz aquilo que, racionalmente, ela faria. Independente de estar no chamado transe ou não. E o que é o transe? Na verdade, o transe é um estado de relaxamento intenso. Por quê? Porque é um estado de pré-sonolência. Quando vocês estão com sono, estão cansados, o que acontece? Vocês não relaxam o corpo. Então, é para isso. E aí, quando você relaxa, você quase adormece, você para de pensar na vida, no mundo, nas contas, nas dívidas, no trabalho, naquele monte de coisa que você tem que fazer no dia a dia. Simplesmente você deixa o racional de lado. E é nesse estado de transe que a gente conduz o cliente, para quê? Para deixar a parte racional de ficar... Por que ele está falando isso? O que ele quer falar com isso? O que ele quer dizer com isso? Para a gente interpretar aquelas emoções que a pessoa está vivendo. Então é assim que acontece o processo de hipnose. Não é nada... É uma baita de uma... É que tem uma parada mística sobre a hipnose. É que é uma baita de uma